CBN e a Família, com Adriana Miller. Doutora Adriana Miller, CBN e a Família, toda quinta-feira aqui no CBN Cotidiano e hoje especialmente ao vivo dos nossos estúdios. Boa tarde, doutora Adriana. Como a gente fica feliz de receber você aqui, hein? Boa tarde, muito bom estar aqui com vocês para a gente falar de amor, né? No final das contas, o tema vai ser esse. Isso aí. Então, pegando carona nesse tema que o Adalberto trouxe aqui, né? O date no supermercado. O pessoal lá na Espanha, saindo dos aplicativos de namoro, dessas plataformas que já são criadas, né? Para pessoas que têm interesse em comum se conectarem de alguma forma, irem para encontros e se conhecerem. E levando isso para o supermercado, aí usando tática ali de chave na mão, de abacaxi, de cabeça para baixo no carrinho, de horários determinados para as pessoas saberem que quem está ali fazendo aquilo está interessado em conhecer uma outra pessoa. Mas aí a gente levanta, né, uma discussão de que existem lugares específicos para você encontrar alguém, para você buscar uma pessoa, para você ir atrás de um romance. Tem lugares pré-determinados para isso, se é que a gente pode dizer assim? Pois é, Zé Carlos, é muita informação junto, então vamos lá, né? Teve uma época em que a resposta certamente seria sim, né? Então eu escuto histórias dos meus avós, por exemplo, que iam para a praça. E aí tinha um horário de ir para a praça, tinha uma determinada forma de você se deslocar na praça que sinalizava essa vontade de encontrar alguém. E dentro dessa mesma ideia, né, quando você vai para uma balada, quando você vai para uma festa, né, tem sempre essa intenção de conhecer alguém. Então, sim, tem alguns lugares que são específicos para a gente encontrar pessoas. Mas vê que interessante, eu acho que tem um detalhe aí nessa história que faz a diferença, que é o seguinte: precisa ser de comum acordo. Todo mundo precisa entender que na hora que o carrinho encostar um carrinho no outro, com abacaxi dentro no supermercado, isso significa... Então, foi criado um código ali. Vamos voltar lá para a praça dos nossos avós, né? Agora eu não vou lembrar quem andava para que lado, quem andava para outro, mas tinha assim, os homens andavam para o lado, as mulheres andavam para o outro, porque eles precisavam se ver, né? Então precisava passar um olho no olho ali para saber que estava disponível, estava com intenção de, né? Também naquela época tinha muito a questão de ir para a igreja, né? A igreja era um lugar onde todo mundo se encontrava e aí tinham as pessoas... Um tio meu, por exemplo, que chegava atrasado na missa, tentando achar o lugar onde ele ia rezar o Pai Nosso, porque tinha que dar a mão para as meninas. Então, assim, cada um usa estratégia, né? Então, o ponto que eu acho importante, que eu achei interessante, que não muda ao longo do tempo, é isso que eu quero falar. Então, a gente já passou por app que dava match, a gente já passou pela praça, a gente já passou pelas festas, e chegamos num momento em que os apps estão sendo retirados e que estamos voltando para os lugares pré-definidos, mas sempre tem o código. Precisa ter esse acordo de o que vai significar um interesse de uma pessoa pela outra. Porque isso é o que vai abrir a possibilidade da aproximação. Então, o segundo passo, que é chegar, conversar, ver se tem realmente um interesse, vai ser a partir desse entendimento do código, né? Então, sei lá, dar a mão, segurar a chave... tem sempre um código envolvido ali que equaliza a comunicação. Doutora Adriana, tem um ponto que eu acho muito interessante nessa discussão também, quando a gente fala dessa questão dos códigos, que eu acho que, querendo ou não, independente do ambiente e do tempo que a gente esteja, é muito da sintonia também e de como que é a sua relação, mesmo que você obviamente não conheça a pessoa, com o outro. Vou dar um exemplo aqui. Tem conhecidos, não vou revelar nomes, óbvio, que dizem que, por exemplo, dentro do ônibus, pode ser um lugar ali, por exemplo,
para você iniciar uma aproximação com alguém. Por quê? Você pega ali o ônibus com aquela pessoa, talvez, no mesmo horário, no mesmo dia, sempre você tá vendo a mesma pessoa naquele mesmo horário, indo para aquele mesmo lugar, fazendo aquele mesmo trajeto, e querendo ou não, pode rolar algum tipo de afinidade do tipo, uma troca de olhares, algo correspondido. Então, acho que independente dessa questão também do ambiente, né, Adriana, é muito dessa questão da relação que você vai criando com o outro e de uma química, vamos dizer, de alguma maneira, né, como a gente gosta de falar, né? Usando esse exemplo do Adalberto, eu coloco isso até a lugares que as pessoas conseguem observar atitudes das outras. Eu tenho uma amiga que ela me conta essa história e eu não esqueço nunca. Ela disse que ela foi para um bar com os amigos e aí era um bar que tinha aberto recentemente, então os garçons, as garçonetes eram meio inexperientes, às vezes não anotavam tudo direitinho na comanda, e aí na hora de pagar a conta veio muito errada. O pessoal esqueceu de botar porção, esqueceu de botar uns drinks, aquela coisa toda, então ficou muito mais barato na hora de pagar a conta. E aí, muitas pessoas que estavam na mesa falaram assim, nossa, vamos pagar mais barato, vamos aproveitar. E aí um rapaz falou, não, se a gente fizer isso, a gente vai estar prejudicando o garçom que atendeu a gente, que é um menino novo, ele que vai ter que pagar essa conta. Então, não vamos pagar errado, vamos pagar. E as pessoas falaram, não, mas a conta veio assim, a gente vai pagar do jeito que tá na conta. E aí esse rapaz foi e do bolso dele pagou aquela diferença que prejudicaria ali o garçom, né? E ela disse que viu essa atitude desse rapaz e falou assim, nossa, em momento algum da noite ele tinha me chamado a atenção por alguma coisa, mas quando ele tomou essa atitude, aquilo me trouxe assim, uma admiração por ele, e aí ela iniciou uma conversa com ele, os dois tiveram um relacionamento um tempo depois. Então, assim, uma situação em comum, um lugar em comum que gerou esse interesse, né, por parte dela. Isso. É porque é na convivência e às vezes rápida, né? Eu lembro que uma vez um professor falou assim que os 5 primeiros minutos eles são muito importantes, porque é quando você está conhecendo a pessoa, é a chance que a pessoa tem de mostrar isso, o melhor dela, né? Então, e é o que chama atenção. Normalmente é o comportamento, essa sintonia. E às vezes essa sintonia ela não vem logo de cara, né? Igual no exemplo que o Adalberto trouxe. Mas no que você vai reconhecendo a pessoa, vai vendo a atitude, a postura, aquilo vai realmente fazendo com que o outro tenha destaque na multidão, né? Eu acho que na hora que tem esse destaque e a gente sintoniza com os valores, com o comportamento, com aquilo que o outro está apresentando e entregando, aí a gente começa a fazer um movimento de encontro, né? Eu acho que esse é o match na vida real. Então pode dar match no virtual, mas se não der esse plim na hora lá de você entender que os teus valores são os mesmos, você admira alguma coisa na pessoa, não vai seguir em frente. Até porque no primeiro momento, né, doutora Adriana, geralmente o que dá sintonia, né, pode ser a questão da aparência, né, da questão física, né, que chama atenção, que salta aos olhos. Mas depois outras coisas vão aparecendo, né? Que é justamente você entender ali qual é o estilo daquela pessoa, quais são as crenças, os valores, né? Então, assim, por mais que num primeiro momento algo que é artificial, vamos dizer assim, superficial, na verdade, chame a atenção, depois outras coisas vão chamando a atenção daquela pessoa, né? Exato. E são essas outras coisas que têm relevância, né? Que mantém esse relacionamento estável e por mais tempo. Então, eu acho que a gente tem que ter, hoje em dia, esse cuidado com esses dois aspectos, né, que a gente está falando aqui. Os códigos, é importante que a gente saiba decifrar os códigos direito, porque existe ainda uma confusão grande e a gente está aí com esse exemplo da Aniele Franco, né, do Me Too e tudo, para saber que o código ali foi desrespeitado. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com esses códigos. O limite está estabelecido, está colocado, e só sim é sim. Isso, né? E, por outro lado, também entender que os valores e os comportamentos vão estar sempre aparecendo. A gente precisa estar atento para ver se são compatíveis com o que a gente
espera para a vida da gente, né? Estar junto com uma pessoa que age dessa forma ou não. Vamos para o Repórter CBN. Na volta a gente lê algumas participações dos ouvintes e continua desdobrando o tema, doutora. Voltamos com o CBN A Família, dentro do CBN Cotidiano, com a doutora Adriana Miller, vários ouvintes participando aqui, trazendo relatos. O Marcelo Raposo falou, não acredito que o Adalberto viu essa matéria também. Aqui gerou o nosso tema de hoje. E eu vou confessar, Zé, eu leio essas matérias, aí eu fico pensando assim, gente... Eu vou mandar para determinado comentarista, o que ele vai achar dessa matéria? Mas eu falei, doutora Adriana, olha essa matéria, se você não tiver visto ainda, vamos compartilhar junto, que é muito inusitado. Mas aí a doutora Adriana, felizmente, trouxe o tema, e eu falei, não, dá pra gente tratar desse tema. Mas é porque a matéria tá fazendo muito sucesso, tá, gente? Vou até dar a dica, quem quiser dar uma lida, só botar aí no Google, no buscador, bota lá, BBC, Espanha, aplicativos, supermercado, que vai aparecer essa matéria aí, tá bombando aí na rede social. Aí o Marcelo continuou falando do primeiro encontro dele com a pessoa amada, que é a esposa dele, com quem já namora há 25 anos. Ele disse que eles vão fazer 17 anos de casado no próximo mês, e ele disse que foi uma construção de encontros, na verdade, porque ela ficou meses sem dar bola para ele. Mas o Marcelo foi ali, persistente, sabia que aquela era a pessoa amada da vida dele, e hoje estão aí até há 25 anos juntos, né? Tem aqui também o Gustavo falando de um lugar em comum, que a gente fez essa pergunta, né, no início do programa. Qual foi um lugar em comum que você teve um date, um encontro? Ele falou, fui em um velório uma vez, conheci a sobrinha do defunto. Oh, meu Deus do céu. Ele disse que namorou por 3 meses com ela. Olha aí, um lugar em comum. Mas que teve algum tipo de sintonia ali que se desenrolou num encontro, né? O Gladson está dizendo que lá nos idos dos anos 1900 e pirulito caramelo, ele falou que os dates dele se davam em boates e que um desses rendeu um namoro de 7 meses. E aí ele fala, né, que se o Mário tivesse aqui no estúdio, ele ia lembrar que usávamos também o telefone no número 145 e conversávamos até criar confiança e trocarmos os números dos telefones residenciais e investir no encontro. Era o Tinder, né, da época que não tinha internet ainda. Você ligava, as pessoas se combinavam ali pela ligação, e aí depois de muito tempo, como disse o Gladson, terminavam trocando seus números particulares de fato para ter uma conversa um pouco mais reservada. O Luiz Carlos, o doutor Adriana, está falando que o passeio na praça para arrumar uma namorada era chamado de footing, em inglês. Uma expressão do tipo... chute, caminhada, tem alguma coisa relacionada a isso. E o Gladson fala o seguinte, que uma observação sobre esse novo modelo de encontros nos supermercados, ele fala que são válidos, mas aos desinibidos, extrovertidos, audaciosos, que os mais tímidos e introvertidos estariam de fora, realmente, né? Porque as pessoas que têm um pouco de vergonha de abordar alguém, imagina, né? Você bateu o seu carrinho de outra pessoa. O Marcelo lembrou também de vários dates que ele teve a partir do 145. E é isso, doutor. As pessoas trazendo esses relatos, né? De lugares incomuns, de lugares nem tão incomuns, mas de que conseguiram ter esses encontros, ter esses dates com pessoas, tiveram relacionamentos. Bem desse jeito mesmo, né? Acho que é até uma fala que o Carlos Alberto trouxe aqui nos nossos bastidores, que não tem muito lugar, né? Para você conhecer uma pessoa interessante e desenvolver esse encontro. E só compartilhando aqui também, doutora Adriana, pra gente, né, mais um ouvinte, a nossa ouvinte Tusa mandou uma participação. Ela traz o seguinte relato, Zé. Tem um tio que garante que no supermercado tem sim as melhores oportunidades de encontrar um bom esposo ou uma esposa. E que todo solteiro que ele vê, ele manda ir pro supermercado. Ou seja, está falando de um fenômeno lá na Espanha, mas está acontecendo isso também aqui pertinho da gente, a gente só não estava sabendo, doutora Adriana. Não, com certeza. Eu acho que é isso, né, que o Carlos Alberto falou. Todo lugar é lugar para a gente ter esses encontros, porque não depende do lugar, né? Depende da sintonia entre as pessoas e depende de cultivar o relacionamento depois, porque eu acho que muitas pessoas ficam presas só na questão da sedução, do encontro, né? De conseguir
conquistar aquela pessoa e depois esquece de manter esse relacionamento, né? E eu acho que essa habilidade de cultivar, que aí o Marcelo conta, né? Então, 25 anos juntos, né? É uma história junta, uma história que foi certamente cultivada. Então, essa habilidade eu acho que faz toda a diferença nos relacionamentos atuais, assim. Então, não interessa muito onde, né? Interessa essa química, essa sintonia, esses valores que sintonizam e a gente conseguir poder cultivar, manter esses relacionamentos construídos, né, ao longo, ter uma história junto com outra pessoa. Acho que é importante a gente voltar naquele tema também antes do Repórter CBN, doutora Adriana, sobre os códigos, né? Porque você abriu o seu comentário destacando que lá na Espanha existe esse código que dá, não sei se bem a liberdade, né? Mas dá o caminho da pessoa saber que ele está abordando alguém que também está disposta a encontrar outras pessoas e a conhecer outras pessoas. E aí em lugares, né? A gente está falando que não tem lugar, mas nesses lugares, né? Principalmente em baladas, em festas, que são frequentados mais por solteiros mesmo. Em alguns casos as pessoas não têm muito essa noção do código, né? Ultrapassam, na verdade, esse código algumas vezes. Isso acaba gerando uma situação desconfortável e às vezes até um pouco, não sei se traumatizante é a palavra também, porque uma pessoa que não tem uma experiência boa, né, num lugar, numa primeira oportunidade, ela vai falar, opa, aquele lugar ali não é para mim, ou aquela situação ali não é para mim. Eu acho que esse ponto do código, e sabe uma coisa, Zé Carlos, que eu tenho notado muito, com todo esse movimento que tem tido, né, graças a Deus, da gente combater o machismo, né, e ensinar mesmo, é quase uma alfabetização, né, masculina sobre esses códigos. Está tendo uma transformação. Então, eu tenho ouvido muitos relatos de homens que interpretam errado os códigos e se dão mal. Então, eu acho que a gente precisa estar muito atento, né? Principalmente quando a gente está envolvido ainda com outras culturas. Então, assim, é um terreno que a gente está falando aqui, mas ele é profundo, ele é denso. A gente precisa ter muito cuidado, porque um abraço para uma pessoa pode ser um código com 1000 interpretações, né? Um beijo, né? 1000 interpretações. Um piscar de olhos, né? Um olho piscando, 1000 interpretações. Então, eu sempre lembro de um congresso que eu fui na Austrália, e aí teve um jantar assim no final, e eles vieram conversar comigo para que eu explicasse o abraço aqui no Brasil. Porque eles não conseguiam entender pessoas, ver a dúvida deles, né? Pessoas que se encontravam na praia, e aí também a gente precisa entender o que eles estão vendo, né? Os nossos biquínis, as nossas sungas, né? Pessoas que se encontravam na praia e se abraçam. Como que isso não tem conotação sexual? E não tem, né? A gente sabe que encontra os amigos na praia, dá um abraço, isso não tem, né? Então, quando eu estou falando de código, é disso que eu estou falando. É o que eu sinalizo para o outro, o que o outro me sinaliza, e isso precisa estar muito bem alinhado. Na dúvida, pergunta. Eu acho que hoje em dia a gente precisa sempre estar checando. Vamos voltar para a brincadeira aqui, né, do começo. Se o abacaxi só caiu, está de cabeça para baixo, ou se realmente foi colocado ali de cabeça para baixo, porque ou se o carrinho só esbarrou, desculpa aí, né? Porque vão ter pessoas no supermercado que vão estar só comprando, só fazendo compra naquele horário, e né? segurando a chave, e colocando o abacaxi ali de qualquer jeito. Isso não quer dizer nada, né? Então, eu acho que se a gente puder ensinar os nossos jovens, os nossos filhos, as nossas filhas, né?
também essa interpretação dos códigos a gente vai estar fazendo muito bem para eles, porque essas regras elas estão mudando muito rápido e não está na matéria. A partir de agora é uma inferência minha, né? Mas eu sei que na Espanha eles criaram aquela regra, uma regra mesmo, uma lei que para todo mundo ficou como só sim é sim, né? Porque o não é não ainda estava muito dúbio. E então, tá vendo? Num país em que só sim é sim, os códigos são absolutamente bem definidos. É dia, horário, local e chave na mão, uma coisa que não é, em princípio, aleatória, né? O abacaxi de cabeça para baixo. Percebe que, é assim, pelo amor de Deus, me sinaliza certo que você quer ficar comigo? Isso é sim mesmo? Então, eu acho que essa nossa conversa de hoje vale para isso, para a gente poder estar mais atentos a esses códigos e saber que, sim, quando rola química, quando você encontra a pessoa certa, quando a convivência ali mostra que os valores, os princípios estão em sintonia, nossa, aí dura mesmo, porque vai ser cultivado, vai fazer bem um para o outro. Então, e aí independe onde se encontrou, né? Com certeza. Adorei esse tema de hoje. Tem algum tema que a gente não adora quando a doutora Adriana faz essas reflexões? E sabe o que eu pensei? Zé, me lembrou a letra de uma outra música, a nossa conversa de hoje. Um pequeno resumo. Sabe o que tem que fazer, gente? Deixa acontecer naturalmente. Isso aí. Entendeu? Pode ser independente do lugar, da situação, respeitando todos os códigos, mas como já diz a música, deixa acontecer naturalmente, que vai acontecer e vai rolar, né, Adriana? Exato, e vai valer a pena. E vai valer a pena. Ei, minha querida doutora Adriana Miller, meu colega chefe Adalberto, Murilo, Bia e todos os nossos queridos ouvintes. Eu vi esse tema e achei curioso, né? Porque quem é casado aqui sabe que ir ao supermercado é sempre problema para briga, né? Quem vai? É a primeira pergunta. E quem vai pagar a conta? E sempre sobe um pouquinho. Mas tirando essa brincadeira de lado, eu deixo a minha reflexão de que nesse meio termo aí as pessoas estão procurando uma coisa que não está na prateleira, mas está no olhar da outra pessoa, né? No sorriso, no toque da pele, no aperto de mão que é formado por quatro letrinhas, né? Amor, né? Amor. Isso aí. E aí o amor é um negócio maravilhoso que vence tudo. Eu acho que é isso. A gente não encontra na prateleira, mas está no olhar do outro. O amor. Em todo Com lugar ele certeza. está. Né? É isso. Pois é, o Maravilhoso, amor está Carlos no Alberto. ar, O amor está na CBN. Isso aí. Doutora Muito Adriana, bonito. muito obrigado mais uma vez por essa participação, por trazer esses debates para os nossos ouvintes. E esse em específico, né, muito importante, a gente saber respeitar todos os códigos. E como disse o Adalberto, né, deixar acontecer naturalmente, não tem lugar para a gente conhecer pessoas novas, pessoas interessantes, pessoas que, como no caso do Marcelo, né, podem ser a pessoa amada dele, que ele está aí há 25 anos. E assim a gente vai, né, observando essas coisas do nosso cotidiano, né? Exato, eu acho que a ideia é essa mesmo, né? Que a gente possa refletir sobre essas histórias, sobre essas ideias e colocá-las em prática. Queria agradecer muito, é muito bom vir aqui, melhor que supermercado. Aqui os olhares, a alegria, gente, é bom demais. Tem muito amor, né, Adriana? Tem muito amor, aqui tem um carinho enorme, tá todo mundo de mão dadas. E agradecer os ouvintes por essas contribuições, esse compartilhamento de histórias, que eu acho que traz vida, né? Uma coisa é a teoria, uma coisa é o que a gente conversa aqui, outra coisa é essa vida e a leveza que vocês trazem. Gente, isso aqui é fantástico, bom demais. Maravilhoso. Uma ótima tarde para todos. Para todos. E até semana que vem, na próxima quinta-feira, a gente tem mais CBN e a Família com a doutora Adriana Miller.